Vamos com a leitura do livro que te levará a um novo patamar de fé. Com a palavra, o narrador Mário Celso. Escrito por Cleiton Bernard Cunha, Reflexões de um Peregrino Aprendiz. Capítulo 4. Não desista. Referências: 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Reflexão: a fé, esperança, persistência, perseverança, prudência e sabedoria certamente são mais do que importantes para não desistirmos e alcançarmos nossos objetivos. Como é difícil quando lutamos por algo e parece que nada dá certo. Tem momentos em que até chegamos a pensar que não nascemos para vencer. Os resultados negativos começam a nos causar medo de continuar. As dúvidas sobre nossa capacidade geram muita incerteza. Parece que tudo passa a piorar. Olhamos para a nossa situação e não sabemos discernir se as coisas estão dando erradas porque estamos fazendo de maneira errada, e buscar outras alternativas poderia ser a melhor saída, ou se estamos agindo da maneira certa e devemos continuar. Pois, antes de chegar à vitória, haverá grandes desafios a serem vencidos. Essas dúvidas causam desconforto emocional e podem nos atrapalhar na hora de tomar alguma decisão. Neste momento da minha vida estou enfrentando muitos desafios. Olho para o tamanho das muralhas e me assustam. Essas muralhas separam dois lados. De um lado está a realidade do presente em que vivo, com dores e decepções. Do outro lado estão meus objetivos para alcançar. Então vou compartilhar como estou agindo para tentar escalar a muralha, para chegar do outro lado sem desconsiderar e fugir da realidade. Primeiramente, sabendo de minhas limitações e fraquezas, pedi ajuda para aquele que pode me fortalecer. Pedi para Deus me guiar e me mostrar quais são as ações que devo tomar. Em oração converso com Ele todos os dias. Depois deixei bem claro para mim mesmo quais são os meus objetivos a alcançar, o que me motiva a continuar e se esses objetivos têm fundamentos concretos. Passei a focar no hoje, sem ficar imaginando se vai dar certo amanhã. Só penso no amanhã se for para pensar que já deu certo. Permaneço crendo que ao pensar na vitória mais cedo ou mais tarde, ela irá se materializar em minha vida. Comecei a procurar erros no meu caminhar para poder eliminar aquilo que vem me atrapalhando a passar para outro lado da muralha. Identifiquei quais os desafios que, para vencê-los, eu preciso de avançar e quais eu preciso de descansar. Exemplo, um desafio que estou enfrentando é sobre a cardiopatia de minha filhinha. Depois de muita luta, conseguimos a vaga para ela fazer a cirurgia do coração. Ela está sendo acompanhada pelos médicos e minha esposa está ao lado dela o tempo todo, zelando por ela. Então, nesse desafio, eu devo descansar e confiar que Deus está cuidando o tempo todo de minha filhinha e que está dando forças para continuarmos. O outro desafio que estou enfrentando é a questão financeira. Muitas coisas aconteceram e muitas deram erradas e nesse desafio não é hora de descansar. Para vencer esse desafio, passei a avançar. Identifiquei os erros e estou trabalhando sem cessar e lutando para vencer e não deixar que minha filha e minha esposa fiquem sem o básico que elas necessitam. Estou alimentando minha alma de coisas boas, palavras de Deus e exemplos de pessoas que superaram seus desafios. Diz a palavra do Senhor: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus.
Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Palavras como essa vêm me ajudando e alimentando minha esperança. Busque em sua vida palavras de bom ânimo. Uma história de superação e vitória. Um garoto vivendo num estado total de pobreza, pais analfabetos e que aos 9 anos de idade perdeu sua mãe, ainda pequeno prometeu a si mesmo que seria um grande homem, se inspirando em uma lição que diz: o caminho da grandeza passa pelo caminho do sacrifício. Em 1831, com 22 anos de idade, começou a trabalhar com transporte de mercadoria, mas fracassou nos negócios. Em 1832, tentou a eleição para deputado estadual e não conseguiu. Este mesmo ano, ele perdeu o emprego e decidiu estudar direito na faculdade, mas teve sua inscrição rejeitada. Mesmo sendo rejeitado, acreditou em si e passou algum tempo estudando sozinho os livros da área. Passou no exame da área e foi reconhecido como um verdadeiro advogado. Em 1833, pediu um dinheiro emprestado a um amigo para comercializar um negócio, mas no fim do ano foi à falência e passou seus próximos 17 anos pagando sua dívida. Em 1834, concorreu novamente à Câmara Estadual e perdeu. Em 1835 ficou noivo, mas nesse mesmo ano sua noiva morreu. Ficou desconsolado e passou a ter uma depressão profunda que quase tirou seu caminho em busca de seus objetivos. Em 1836, depois de tantas derrotas, sofreu um colapso nervoso total que o deixou preso a uma cama por 6 meses. Em 1838, concorreu à presidência da Câmara e foi derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colégio eleitoral e perdeu novamente. Em 1843, concorreu ao Congresso e perdeu. Em 1846, concorreu ao Congresso outra vez. Dessa vez ele venceu, mas não foi um mandato fácil, pois sofreu graves recriminações públicas por apresentar um projeto para a abolição da escravatura. Viu os 2 filhos morrerem e os anos seguiram com mais derrotas. Em 1848, disputou a reeleição para o Congresso e perdeu. Em 1849, tentou emprego no cadastro público de terras e foi recusado. Em 1854, concorreu ao Senado dos Estados Unidos e perdeu. Em 1856, candidatou-se à indicação para vice-presidente nas convenções nacionais de seu partido e desta mesma forma acabou perdendo, tendo recebido menos de 100 votos. Em 1860, decidiu disputar a presidência e finalmente, aos 51 anos de idade, Abraham Lincoln venceu e se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Um dos maiores e extraordinários líderes dos tempos modernos. Um homem que fez a história não só em seu país, mas ensinou ao mundo uma história de superação e persistência atrás de seus sonhos, inspirando diversas pessoas, desde mais simples e leigas até grandes pensadores e políticos modernos. Em meio às lutas, desafios e derrotas, se apegue na palavra de Deus e também em exemplos de superação como a deste homem. Não abandonemos nossos sonhos, perseveremos que um dia há de se tornar realidade. Uma experiência no acreditar. Certa vez eu tinha chegado do hospital em um dia muito difícil para mim, pois naquele dia minha filhinha tinha passado mal na minha frente. Cheguei em casa muito abalado. Mais ou menos 1h da manhã, fui para fora de casa em prantos. Meu coração estava partido e eu não podia fazer nada pela minha filha, sobre a condição dela. Mas eu podia orar.
Então olhei para o céu e comecei a falar com Deus e passei a reparar as estrelas. Minhas lembranças me levaram a um lugar maravilhoso. Comecei a me lembrar de quando eu era uma criança. Foi tão lindo lembrar de quando meu sorriso era belo. Lembrar de como eu brincava. Comecei até a sentir o cheiro da terra, onde eu jogava a bolinha de gude. Lembrei de minha mãe me chamando para eu entrar. Como foi bom ter essas lembranças. Mas aos poucos as estrelas foram sumindo do meu olhar. Comecei a perceber que eu não estava mais naquele mundo mágico e o sofrimento fez o céu se tornar sombrio. Minha situação do hoje me mostrou que algo deu errado e que o sorriso já não havia mais em mim. Então, pedi para Deus só mais um pouco. Eu queria continuar a enxergar aquele céu estrelado e voltar a ser criança, pois pensei que talvez assim eu poderia achar alguma saída. Poderia achar alguma resposta para agir e sair daquela situação. Então Deus me ouviu, e o céu, de apagado e sombrio, começou a ser iluminado por inúmeras estrelas. Enquanto todos os vizinhos dormiam, eu, em um choro amargo e doloroso, fora de casa, tentava achar motivos para não desistir. Então, em meio a tantas estrelas, algo começou a acontecer. Algumas estrelas passaram a brilhar de uma maneira diferente, um brilho radiante muito belo. Algumas estrelas começaram a tocar minha consciência e pensamentos bons começaram a surgir. Reparei que a estrela d'alva estava exatamente onde ela estava de quando eu era uma criança. A constelação Cruzeiro do Sul também estava lá. As Três Marias continuavam com sua beleza e perfeição brilhando no céu. Então comecei a chorar e pensar. Quando eu era uma criança, eu olhava para elas e via o brilho. Só que o mais importante é que o brilho também estava em mim. Na minha infância, enquanto eu olhava para as estrelas, eu também acreditava que elas ficavam olhando para mim. Eu acreditava tanto nisso que tinha medo até de apontar o dedo para elas, pois falavam que se fizesse isso iria nascer verrugas em mim. Era tão real para mim que um dia eu perdi o medo e apontei o dedo para elas. E, incrivelmente, tive mais de 30 verrugas espalhadas pelo corpo. Eu não entendia, mas a crença verdadeira em algo pode se materializar em nós, em nossa vida. Então relembrei desse acreditar tão profundo e passei a refletir. Se elas não perderam o brilho e não deixaram de brilhar para mim, então não irei desistir, e elas passarão a ver meu brilho novamente. E assim, a cada dia que passa, com muita perseverança e fé, minha vida está se tornando mais alva. Creio que em breve estarei brilhando novamente, igual as estrelinhas lá do céu. E foi assim que Deus, falando comigo através das estrelas, derramou suas misericórdias e mostrou que Ele está ouvindo minhas orações. Não desista, não perca a fé, não perca a esperança. Se em algum momento no passado você cometeu falhas, aprenda com elas. Não cometa novamente esses erros e não deixe que nada do passado venha te atrapalhar no hoje. Tente se lembrar de algo bom que lhe aconteceu. Se inspire naquilo que é bom. A fé pode fazer algo que está no pensamento se materializar e se tornar verdade. Então pense e tenha fé naquilo que é bom para você. Deus sempre está nos ouvindo, mais cedo ou mais tarde, que buscando há de se cumprir conforme sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos, capítulo 11, versículo